Olá, bom dia, meus amores. Vamos começar a nossa revisão da segunda unidade de Geografia. E para isso, nós iremos dar início ao nosso primeiro assunto, que será componentes da natureza. Vamos falar um pouquinho sobre eles? A natureza é formada por diversos componentes, tá certo? Diversas coisas que fazem parte da nossa natureza, tá bom? Vamos ver alguns exemplos? Olha aí, a luz e o calor do Sol, pois através da luz e do calor do Sol é que nosso planeta pode ter vida. Isso mesmo, porque se não fosse, aí o calor desse Sol que aquece o nosso planeta, aqui o nosso planeta seria um planeta totalmente congelado e por isso não seria possível ter o quê? Os seres vivos, gente, e não poderia ter o desenvolvimento do nosso planeta. Vamos verificar também alguns outros componentes? Olha só, através do solo e da vegetação, olha aí, é que podemos o quê? Produzir os nossos alimentos, não é? E também com o solo é que nós temos o quê? A capacidade de morarmos, de habitarmos nele, não é mesmo? Vamos ver mais alguns componentes? A água é também um componente vital para a nossa vida. Sem a água no nosso planeta, nós não podemos viver ou sobreviver, não é isso? Olha só mais outro componente que faz parte da nossa natureza. O ar, gente. Olha só, é só assim, vendo o movimento das plantas ou sentindo o ar no nosso rosto que nós podemos percebê-lo, mas sem ele não é possível a nossa vida. Sem o ar que existe na natureza, não conseguiríamos respirar. E sem respirar também a gente não sobrevive, não é? Agora vamos falar sobre o último e não menos importante componente da natureza. Vamos lá? Olha aí, os seres vivos, gente. E os seres vivos somos nós, não é? Nós somos seres vivos, mas também são os animais, as plantas e tudo aquilo que tem vida, que nasce, cresce, reproduz, são seres vivos, não é? Então, agora vamos falar também sobre outras coisas que fazem parte da nossa natureza. Olha só, nós temos dentro da nossa natureza, dos componentes da nossa natureza, os recursos que são renováveis e aqueles recursos que não são renováveis, não é? Vamos ver um pouquinho mais sobre eles? Os recursos renováveis, vamos ver um pouquinho. Recursos renováveis são aqueles que todos os dias estão lá, que eles se renovam. A luz do sol é uma delas, não é? Todos os dias ela vai embora, vai descansar, porque ela vai para outra parte do nosso planeta. Portanto, ela nunca vai embora, não é isso? Ela só está passando por outra parte do nosso planeta, não é? E no dia seguinte, nós amanhecemos e teremos novamente o sol, não é? Então, ela é um recurso renovável, porque todos os dias, independente do local onde o sol está passando, ele está se renovando, ele está ressurgindo. A água também é um recurso renovável, mas existe uma grande diferença aí quando a gente fala da água, porque o nosso planeta é o planeta conhecido como planeta água, não é? Mas só que o planeta água, a maior parte da água que existe em nosso planeta é água salgada. Isso, e não é própria para o nosso consumo. A água doce tem em menor proporção. Ela é um recurso renovável, mas isso não quer dizer que nós não temos que cuidar da nossa água. Ou seja, a gente não pode poluir os nossos rios, não é mesmo? Porque senão esta mesma água ela vai se tornando cada vez mais imprópria, não adequada
para o nosso uso, não é mesmo? Olha outra coisa de recursos rápidos. O ar, não é mesmo? O ar é um recurso renovável, pois a todo momento nós temos o ar que nós respiramos. Agora, como vocês estão vendo aí, existem também os recursos não renováveis. O que são recursos não renováveis? Os recursos não renováveis são aqueles que nós temos, mas nós temos que ter cuidado para não desperdiçá-los. Vamos ver alguns deles e a titia vai explicar um pouco mais sobre eles. Olha só, existe o petróleo, que para o nosso uso serve para várias e várias coisas, não é? Entre eles, o combustível que nós usamos nos nossos veículos, não é? Esse é o que a gente mais conhece, o que a gente está mais acostumado. Mas o petróleo, nós utilizamos ele para diversas finalidades. E como ele é um produto que foi produzido há milhões e milhões de anos, não é? Então, se acabar, é necessário se passarem muitos milhões e milhões de anos para que aquele produto venha a aparecer um pouco mais no nosso planeta, não é isso? Então, por isso que a gente chama de recursos não renováveis, não é? Afinal de contas, nós não poderemos esperar milhões de anos e nós também não possuímos mais dinossauros para que os seus sedimentos se transformem em petróleo, não é mesmo? Existem também outros recursos não renováveis, como o carvão, que é um mineral extraído da terra e que nós não podemos também desperdiçá-lo, porque ele não se renova, gente. Então, esses são os recursos renováveis e os recursos não renováveis. Agora, nós iremos para uma segunda parte da nossa aulinha. Vamos lá? Então, meus amores, vamos para a segunda parte. E a segunda parte da nossa aulinha vai ser o quê? O espaço e as suas representações. Vamos falar um pouco mais sobre o espaço e suas representações. O que é o espaço e suas representações, tia? Olha só. Podemos representar o nosso espaço de diversas formas. E que espaço é esse que a senhora está falando? É todo aquele local espaço onde nós ocupamos. Isso pode ser o seu quarto, pode ser a sua casa, pode ser a rua que você mora, a cidade que você mora, ou até mesmo o nosso planeta. Isso pode ser representado de diversas formas. Vamos ver um pouco sobre esses espaços e as formas de representá-los. Vamos lá? Olha só, o desenho é uma das formas de representação desses espaços. Vamos ver um desenho. Por exemplo, vocês podem desenhar um espaço em que vocês ocupam, por exemplo, a sala de aula, a sua casa, o seu quarto, a praça que você gosta de frequentar, a sua cidade. Então, o desenho é uma forma bidimensional de representar esses espaços, tá certo? É uma representação artística, tá certo? E essa representação artística, ela tem linhas, formas, pontos que são desenhadas ali para representar esses espaços. Vamos ver outras formas? Outra forma que nós podemos representar o espaço é através da fotografia. Olha só, a fotografia de uma cidade é uma representação de um recorte da parte da realidade em que vivemos. Porque, por exemplo, a gente vai visitar uma cidade e aí nessa cidade nós queremos guardar aquela imagem, né, daquele local onde nós visitamos. E uma forma de representar ou de guardar esta realidade, aquele momento, é através da fotografia, não é? Que determina um tempo naquele local. E às vezes a gente vai fotografar um lugar e alguns anos depois a gente volta naquele mesmo lugar e tira uma foto daquele espaço ali onde nós estivemos e vamos perceber que muitas vezes houveram mudanças, não é mesmo? E através da fotografia a gente pode perceber essas mudanças. Vamos falar mais algumas formas de verificação, ou seja, de espaço e suas representações. O mapa, gente, também é uma forma de representação, porque às vezes a gente precisa identificar aquela cidade
tá certo? E através de mapas nós podemos determinar várias coisas, como os espaços, as ruas, os locais, os ambientes que existem naquela cidade, não é? E também através de quê? De medições que são feitas para se representar uma cidade através de um mapa. É uma representação gráfica, tá certo? Métrica, por quê? Por que métrica, gente? Porque tem um desenho definido em tamanhos milimétricos, ou seja, vai se contar o tamanho, vai se medir aquele espaço, tá certo? Daquela rua, daquela cidade, tá certo? E aí pode ser também de um território também, por exemplo, uma cidade, um estado, né? E essa forma de representação, normalmente, ela é o quê? Ela é plana, de uma região plana, mas também pode ser de regiões montanhosas, tá certo? Vamos ver outra forma de representação do espaço? Olha só, a maquete. E o que seria maquete, tia? Vocês já fizeram uma maquete? Uma maquete é uma forma de representação de um espaço através de uma miniatura. Isso mesmo. A gente vai formar, por exemplo, vamos fazer uma maquete da cidade de Glória do Goitá. Olha só que legal. Então, vocês vão representar através de miniaturas que podem ser confeccionadas através de papel, areia, plástico ou outros materiais que vocês, com a criatividade de vocês, preferirem. Então, essa é uma das formas também de representação, tá bom? Do espaço. Agora vamos para a última e também muito importante representação do espaço, que é o globo, gente. Através do globo nós poderemos representar o quê? O nosso planeta, isso mesmo. Ela é uma figura planetária, tá certo? Esférica, tá bom? Que representa o nosso globo terrestre. Isso mesmo, e é a forma mais parecida, o que mais se aproxima ao formato do nosso planeta. Isso mesmo, e aqui, girando ele, a gente pode ver todos os continentes que fazem parte de quê? Da nossa Terra, gente. Espero que vocês tenham gostado. Boa prova, meus amores!